Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos comentar brevemente os assuntos que serão abordados nessa segunda semana do curso de Cálculo de uma Variável, na modalidade de Atividades Domiciliares Especiais. Então, os temas que serão tratados nessa semana são esses listados aqui: Teorema do Confronto, Continuidade, Teorema do Valor Intermediário, Primeiro Limite Fundamental e Limites Infinitos. Ok? Então a gente vai começar comentando sobre o Teorema do Confronto, que também é conhecido por Teorema do Sanduíche. Tá? Esse nome fica claro depois que você entende o que diz esse teorema. Então eu vou desenhar aqui o gráfico de três funções. Essa em azul eu vou chamar de f, depois uma função em vermelho e uma função em verde. Essa de verde eu vou chamar de g e a função em vermelho eu vou chamar de h. Tá? Eu vou destacar aqui uma região do gráfico que vai ser importante para mim. Lembram que o conceito de limite é um conceito local, ou seja, só importa o que acontece pertinho do ponto A. Então, é por isso que eu estou separando esse pedacinho aí, porque esse pedacinho é suficiente porque eu quero entender. Fora desse quadradinho, não importa como as funções se comportam. Tá? O que vai dizer esse teorema? Ele vai dizer o seguinte: e se a função h é menor ou igual que a função g, que é menor ou igual que a função f, em todos os valores de x, num intervalo contendo o meu ponto A, que é o ponto onde eu quero calcular o limite, e se, está vendo esse ponto A aqui, marquei o ponto x0 e o ponto x, e se, além disso, o limite das funções desses extremos, da função h e da função f, existirem e forem iguais a um certo valor que eu estou chamando aqui de L, então o que eu vou poder concluir é que o limite da função do meio, a função verdinha aqui, existe e tem o mesmo valor das outras. Tá? É bem intuitivo que isso aconteça mesmo, né? E era de se esperar um resultado como esse. Tá? E esse resultado acaba sendo prático para a gente calcular alguns limites que, sem essa ferramenta, são difíceis. Entre eles, o limite fundamental, que a gente já vai comentar. Tá bom? Só comentando aqui sobre o nome, sanduíche, é porque você vê que a função g de x, aí, que é a função que está no meio, ela fica espremida pela função f e pela função h. É como se a g fosse o recheio do sanduíche e a função f e h fossem as partes de cima e de baixo do pão. Tá? Então, vocês vão encontrar com esse nome de sanduíche também. Uma aplicação desse resultado é o seguinte: se eu tenho uma função g que é limitada e uma função f que o limite dá zero, então o limite do produto das duas funções existe e também vale zero. Tá? Isso vai ajudar a gente a calcular o limite de algumas funções que, a princípio, eram um pouco difíceis de calcular. Isso aqui é uma consequência do teorema do confronto. Tá? Muitas vezes, para usar esse resultado, você pode falar que é pelo teorema do confronto. Se eu não me engano, o Renan, no vídeo, chama isso de teorema do anulamento, mas não é o nome correto disso. Então, o teorema do anulamento é um caso particular do teorema do valor intermediário, que a gente vai comentar depois. Uma outra consequência é justamente o primeiro limite fundamental. O primeiro limite fundamental é esse aqui, né? Seno de x sobre x, quando x tende a zero. Você vê que o numerador e o denominador tendem para zero, então um limite que você teria que fazer alguma manipulação para calcular, e isso é feito através do teorema do confronto. Vocês vão ver nas aulas, no estudo de vocês isso aí, tá? E o valor disso aqui é 1. Esse limite aqui é chamado primeiro limite fundamental, e ele é uma consequência do teorema do confronto. Ok? Tá bom. Que tema mais que a gente vai tratar nessa aula? A gente vai tratar sobre a noção de continuidade. Bom, a noção intuitiva de continuidade é clara para todo mundo, né? Quando eu vou desenhar o gráfico da função, eu não tiro o lápis do papel, né? Não preciso tirar o lápis do papel. Essa é a noção intuitiva de continuidade. Tem um certo probleminha em relação a isso, na verdade, mas você pode assumir que seja essa definição se você considerar para cada intervalo onde a função está definida, tá bom? Se tiver buraquinhos no seu intervalo, você não pode usar essa definição. A definição formal, que é o que a gente usa na prática, né? Que a função é contínua no ponto A se o limite da função f, quando x tende a A, é igual ao valor da função no ponto A. Tá? Ou se o limite f de x quando x tende a A igual a f de A.
Vamos pegar alguns exemplos aqui só para vocês verem como são as funções descontínuas. Aqui eu tenho um primeiro exemplo de uma função descontínua. Outro exemplo aqui que eu vou desenhar. Percebam que na primeira eu tenho um salto, né? Em ponto de descontinuidade, eu tenho um salto da função. No segundo exemplo aqui, eu tenho um buraquinho, né? Só falta aquele ponto. Então, a menos desse ponto, aqui os limites laterais existem, mas o valor da função não vale f de a. No caso esquerdo, os limites laterais existem e são distintos. E nesse último caso aqui, o limite lateral à esquerda existe, mas o limite lateral à direita não existe. Bom, então se você marcar essas três funções aqui, são exemplos de funções descontínuas. Nesses pontos aqui eu vou chamar de x0. Tá? Então, para saber o que é uma função contínua, é bom a gente entender o que significa não ser contínua. Função descontínua nesse ponto, x0. Certo. Na prática, isso é muito útil para a gente calcular limite na noção de continuidade. Porque se eu tenho uma função g que é contínua, e eu quero calcular o limite da função g de f de x, eu posso trocar de lugar o limite com o g. Ou seja, isso aqui dá o g do limite de f de x. Então, por exemplo, vocês vão ver que a função raiz quadrada é contínua. Então, se você quer calcular o limite da raiz quadrada de uma certa função, é simplesmente calcular a raiz quadrada do limite da função. Só para dar um exemplo, né? Mas tem diversos outros exemplos que vocês vão ver aí. Ok? Bom, junto com a noção de continuidade, vem um monte de resultados interessantes das funções, tá? Um dos principais que a gente vai abordar vai ser o teorema do valor intermediário, que eu vou anunciar aqui. Mas antes de anunciar, eu vou fazer um desenho para vocês terem uma ideia intuitiva do que esse teorema diz. Então, eu vou desenhar o gráfico de uma certa função f de x aqui, definido no intervalo de a até b. Vou marcar o ponto o valor f de a no eixo y. Vou marcar o valor f de b no eixo y. E aí, o que vai dizer esse teorema? Que se eu quero sair do ponto AF de A e chegar no ponto BF de B do gráfico, ou seja, sair daqui de baixo e chegar lá em cima, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar passar por todos os valores entre f de A e f de B. Todos esses valores marcados em vermelhinho aqui. Ou seja, ele está dizendo para a gente que se eu pegar um valor qualquer entre f de A e f de B, que eu vou chamar de D aqui, existe pelo menos um ponto C, tal que o f de C é igual a D. Isso que diz o teorema do valor intermediário. Nesse caso aqui tem mais dois pontos, né, que esses dois pontos aqui no x, que satisfazem isso, mas o teorema garante que existe pelo menos um nessas condições. Tá? O enunciado do teorema fica dessa forma. Tá? Veja f, definida no intervalo AB dos reais, uma função contínua. Se D é um valor que está entre f de A e f de B, então existe um ponto C entre A e B, tal que f de C é igual a D. Certo? Então esse é o enunciado do teorema do valor intermediário. Ele tem umas consequências muito importantes, como alguns outros teoremas que vocês vão ver durante o curso. E ele também é útil para você garantir, por exemplo, a existência de uma raiz de uma função. Né? Uma raiz é um valor do domínio, tal que f desse valor vale zero. Ou seja, a raiz é um valor onde a função, o gráfico da função cruza o eixo x. Então, o caso particular aqui desse teorema do valor intermediário é o que a gente chama de teorema do anulamento, que se o valor da função no ponto A e o valor da função no ponto B têm sinais trocados, então existe um ponto entre A e B, tal que o valor, vamos chamar de C, entre A e B, tal que f de C é igual a zero. Tá? Essa função cruza o eixo x em algum momento, ou seja, ela tem uma raiz. Esse teorema é muito útil, também tem consequências interessantes, como alguns dos exercícios que vocês vão ver na lista. Tá bom? E também é um teorema importante para outros resultados, como eu disse, mais à frente no curso, como o teorema do valor médio, por exemplo, na sua demonstração usa o teorema do valor intermediário. É isso que vocês vão ver mais para frente. Ok. O outro ponto que a gente vai abordar aqui nessa aula é sobre limites infinitos. O que são esses limites infinitos, né? Na verdade, esses limites são alguns tipos de limites que não existem. Esse aqui, por exemplo.
1 sobre x² quando x tende a zero. Quanto mais próximo do zero meu x se aproxima, essa fração vai ficando cada vez maior, certo? Então ela não tende a um número específico, ela sempre vai ficando maior. Então esse limite, na verdade, você pode afirmar que ele não existe, pela definição de limite que a gente viu. Tá, tá bom. Ele não existe, só que vamos ver como é que é o gráfico dele. Quando x tende a zero, o que está acontecendo? Essa é a minha função f de x, tá? Quando x está se aproximando a zero, o valor da função vai ficando cada vez maior. Ele é um não existe, mas é um não existe especial. Quanto mais próximo do zero você chega, mais para cima, maior fica o valor da sua função. Então, para esse tipo de função, a gente vai dizer que o limite dela é infinito. Dizer que esse limite não existe é certo, mas a gente quer saber um pouco mais do que isso. Então, esses limites especiais, apesar de não existirem, eles têm um comportamento distinto dos demais, né? Se são especiais de alguma forma. Então, a gente vai denotar dessa forma. Depois vocês vão ver também o limite quando o limite da função é menos infinito, tem uma definição análoga. Vocês vão ver a definição, que aqui eu nem apresentei, só dei a ideia. Mas por que isso é importante, né? Por que faz sentido eu saber dar um nome para um limite que não existe? Porque algumas coisas, para calcular o limite de algumas outras funções, por exemplo, isso pode ser útil. Então, por exemplo, se eu tenho um limite de uma função f que dá infinito e o limite de uma função g que dá um certo número real lá, que eu estou chamando de L. Tá? Com essas duas condições, você consegue calcular o limite de g de x sobre f de x. Tá? Quanto que vai dar esse limite? Olha, em cima está indo para o valor L e embaixo está indo para infinito. L sobre infinito não é um número, não está definido. Né? Só que, quando esses limites se comportam dessa forma que eu escrevi acima, você pode garantir que esse limite do quociente aqui vai ser zero. É natural de esperar isso, né? Porque em cima está indo para um número e embaixo está ficando cada vez maior. Se o seu denominador ficar muito grande, o seu número se aproxima de zero. Tá? Essa é só uma das ideias que vão aparecer aí durante o estudo de vocês sobre os limites infinitos, tá bom? É um assunto importante, então, para vocês estudarem. Bom, por essa semana vai ser esse o conteúdo. Então, desejo para vocês bom estudo, façam os exercícios, assistam às aulas, leiam o livro, estudem bastante, porque assim vocês vão conseguir ir bem no curso. Tá bom? Então, bons estudos e boa semana a todos. Até mais.